Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo nós vamos falar sobre as pteridófitas. Bora lá então conferir este assunto mega hiper legal, que são estas plantinhas aqui, essas plantas que são muito utilizadas para a ornamentação das nossas casas. Isso mesmo. Trago aqui essa imagem, convido-te a observá-la junto comigo. Quero perguntar para vocês, você já observou essas bolinhas aqui, ó, nas folhas das samambaias? O que serão? Já sabe o que é? Aí eu ouso ainda fazer mais uma pergunta. Será que elas surgem, elas aparecem somente em épocas específicas? O que você acha? Conta para mim. Eu falo para você então, essas bolinhas que nós observamos aqui nas folhas das pteridófitas, destas samambaias que representam esse grupo, são os soros, né? São estruturas reprodutivas. Desses soros ali vai emergir os esporos, né? Ali no período da reprodução. Então, daqui, dessas bolinhas que aparentemente, né, pequeninas, aparentemente talvez insignificantes, não, nada é ao acaso, né? Por menor que sejam, são estruturas importantíssimas, né? Que estão ali trabalhando na função reprodutora, né, de perpetuar, né, esta espécie, o ciclo da reprodução das samambaias. E falando de reprodução, quero falar para você então que nas pteridófitas ocorre ali as fases sexuada, onde há ali a presença, a produção de gameta masculino anterozoide, gameta feminino osfera, e a fase assexuada, onde ocorre ali a produção dos esporos. Então, nós vamos mencionar um pouquinho sobre as samambaias, né? Falando então ali primeiramente, né, da planta assexuada, né, onde ocorre ali a produção dos esporos, que é chamada de fase esporófito, certo? Cada esporo, certo, que sai daqui desses pontinhos que tem nas folhinhas das samambaias, os soros, né, vai se originar o quê? Dos esporos. Dos esporos se origina o protalo, né? Que já inicia então a fase sexuada. Então vamos utilizando aqui essas imagens. Então essa daqui é a fase assexuada, na samambaia é a mais duradoura, que é a fase esporófito. E a fase menos duradoura é essa fase aqui, ó, onde origina-se o protalo aqui do esporo, né? Que vai ocorrer então a reprodução sexuada, certo? Que tem a presença ali dos gametas masculino e feminino. Então aqui nós temos então o ciclo, né? Mostrando então a liberação dos soros e deles os esporos, né? Vai acontecer aqui então a produção dos gametas masculino e feminino a partir do protalo, por isso é chamada aqui de gametófito, que é a fase menos duradoura da samambaia. Depois de liberar ali anterozoide, osfera, os gametas, né, reprodutores da planta, vai ocorrer a fecundação, dando origem ali ao zigoto, a um novo esporófito e surgindo, portanto, o esporófito maduro e assim sucessivamente, né, uma nova planta vai surgir. Qual que é a diferença, falando de reprodução das pteridófitas, qual que é a diferença da reprodução delas, das pteridófitas, com a reprodução das briófitas, né? Então as duas, elas fazem ali a alternância de geração. A fase gametófica passa ali pelas duas, né? Fase assexuada e sexuada. Só que na briófita, olha que interessante, na briófita, né, nas briófitas, neste grupo, a fase sexuada, a fase gametófica, ela ocorre primeiro que a fase esporófita, né, que é a fase assexuada. Já nas pteridófitas, ocorre primeiro a reprodução assexuada, que é a reprodução que ocorre a produção dos esporos, a chamada fase esporófita. E depois que vai ocorrer a fase gametófito, que é a fase sexuada nas pteridófitas, que ocorre por último, certo? Muito bem. Então, nas pteridófitas, a fase mais duradoura, qual que é? A assexuada, ali onde ocorre a reprodução, a produção dos esporos, por isso que é chamada ali de fase esporófito. E nas briófitas já é a fase sexuada, né? Que é a fase chamada de gametófito, onde ocorre ali a produção dos gametas. Neste vídeo nós falamos sobre as pteridófitas. Espero que vocês tenham gostado. Até breve. Tchau, tchau.